Então vamos lá. Flamengo 2-1 em cima do Vasco. Um placar muito previsível. Qualquer torcedor vascaíno consciente que consegue ter a dimensão do tamanho das deficiências do Vasco. Esse time em plena formação ainda, em plena construção. A gente consciente, a gente não alienados, com certeza a gente consegue perceber como que se constrói as derrotas do Vasco, como se constrói as impossibilidades do Vasco, os tropeços, né? Esses reforços que chegaram aí, chegaram para esse momento aqui, inclusive. Principalmente esses momentos aqui. Inclusive o Lloyd chegou, vou dizer de novo aqui, dizendo sobre a possibilidade de jogar num clássico desse e de ser um elemento surpresa, ser um elemento que ia provocar o imponderável, né? Quebrar o óbvio que seria não ter sucesso contra esse coletivo do Flamengo e suas aplicações técnicas, né, usando o melhor do futebol ali contra o seu adversário, nós, né? Então, em mais essa oportunidade de jogar contra um dos principais adversários da temporada, como eu já disse em algum momento aqui do ao vivo, a gente simplesmente vai ter mais 2 oportunidades no Brasileirão para encarar esse time do Flamengo. De repente, em alguma fase aguda da Copa do Brasil, que com certeza esse time vai brigar novamente pela Copa do Brasil, que já ganhou ano passado. Então, assim, o Vasco vai ter mais oportunidades de se testar contra esse time do Flamengo nessa temporada de 2025. Hoje, a gente sabia que, principalmente já jogando contra esse placar agregado aí, esse regulamento que determina que o melhor colocado tenha a possibilidade de se classificar através do empate. Então, assim, já sabia que teria uma dificuldade dobrada, e aí, quando o Vasco fez o gol, essa dificuldade dobrada foi cortada em 50%, mas aí toma o gol de empate, e aí, novamente, 1-0 para o Flamengo. E aí toma um segundo gol, tendo aberto mão ou tendo abrido, tendo simplesmente esquecido o futebol lá no vestiário, porque esse time não ousou, não teve coragem e sequer eficiência para poder quebrar as linhas e na fase ofensiva, e na fase defensiva não conseguiu entender a velocidade dos toques de bola do Flamengo, a movimentação dos jogadores. Toda hora tinha caminho aberto para passar nas costas do PH, principalmente quando ele subia, e aí tava voltando, a bola tava passando por ele, e do Piton, que assim, tá se mostrando cada vez mais inofensivo, tanto para atacar quanto para defender. Ele foi acertar um lance, o Piton, junto do Lloyd, a os 48 minutos, quando o juiz estava levando o apito à boca, o Vasco conseguiu ir lá atacar. O Flamengo meio que largou assim, tipo assim, se eles empatarem aqui também não vai dar nada. Entende? Aí no último minuto o Flamengo deu uma largada, assim, que o Wesley chegou a cair no lance. Então, esse pré-jogo aqui é só para dizer sobre o óbvio. Sobre o óbvio. Sobre aquilo que tá estampado na cara da gente. Esse time precisa treinar muito mais, a fisiologia precisa, o departamento médico precisa compreender as condições rapidamente de determinados jogadores aí, principalmente o Felipe Coutinho, que não consegue jogar 2, 3 rodadas, um jogo inteiro, e a gente achava que isso ia acontecer só com o Payet, mas está acontecendo com ele também. No jogo contra o Fluminense, que era um jogo um clássico, um jogo difícil contra um adversário que a gente vai encontrar lá na liga principal, lá no campeonato principal, que é o Campeonato Brasileiro. A gente foi anulado pro Fluminense, né? Pelo Fluminense. O Felipe Coutinho novamente se machucou. E aí naquele jogo a gente também abriu o placar e não conseguiu sustentar. O Vasco, quando toma o gol primeiro, se perde. O Vasco, quando faz o gol primeiro, se perde.
Claro, quando a gente fala de um adversário que é tecnicamente mais, não vou dizer treinado, mas tecnicamente mais capacitado, né, mais competente. É, é isso, assim. Se eu ficar repetindo aqui um monte de coisa que eu já falei no ao vivo, a leitura simultânea que a gente vai fazendo do comportamento dos jogadores, né? Não vou dizer que é a análise, porque eu não sou nenhuma dessas figuras especialista, ou eu não sou um jornalista esportivo, é, um, um, não tenho essa competência, mas eu sou torcedor. Estou falando segundo a leitura de um torcedor off-rio que mais vezes esteve atrás da tela aqui assistindo o Vasco do que lá na arquibancada. E sobretudo quando o jogo é lá, né? No Rio de Janeiro. Então, assim, ficar aqui falando sobre o óbvio não vai levar a gente a lugar nenhum. O Vasco tem que agora lamber suas feridas, né? E entender por que foi esquecido o futebol lá no vestiário. Esquecido, na verdade, no vestiário, mas que já estava no bolso, né? Mas não do Flamengo. O Vasco pegou o futebol de si mesmo, colocou no bolso ali, após ter feito o gol, ter aberto o placar. Esqueceu de jogar futebol. Então, como eu estava falando, o Vasco não sabe se comportar bem quando está com o placar ali favorável, e nem era favorável, né? Porque 1-0 era empate. Então, tipo assim, na Copa do Brasil do ano passado, o Vasco soube se comportar nos momentos difíceis, até levando partidas para os pênaltis, ou conseguindo fazer placares agregados, né? Favorecer o próprio Vasco, lá contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, num jogo fora de casa e tudo mais. E hoje, num jogo que é no Rio de Janeiro, mas é nos domínios do Flamengo, que o Maracanã é preparado pro Flamengo jogar bola. Não é um estádio do Rio de Janeiro mais, não é um estádio público, é um estádio do Flamengo. E aí eles dão 30%. Nem sei se é isso, mas eles dão lá 10% pro Fluminense poder fazer uma média, pra Fluminense, né, fazer o uso. E é isso aí. O Vasco e o Flamengo, apesar de existir uma rivalidade, porque eles não querem perder pra gente, sobretudo, né, não querem perder para um time que tem tamanha dificuldade de jogar futebol ainda. Então imagina, assim como aconteceu naquele tempo do Moratazinho lá, de Ribamar, no 4-4, naquele 3-1 que o Flamengo perdeu. Tipo assim, desde 2019, que a gente, depois que o Flamengo conseguiu criar um time ali com o Jorge Jesus, que a gente sabe que a gente vai jogar contra uma equipe que vai praticamente entrar sabendo que vai obter o êxito. Porque, cara, galera, vascainidades, o problema do Vasco não é só campo, não, cara. Essas coisas elas vão acontecendo de fora para dentro. É de fora para dentro. O jogador ele entra no time, né? É de fora para dentro. O jogador é contratado para jogar no time. Ou quando ele não, depois que ele entra, ele não consegue surtir nenhum efeito, né, no futebol do Vasco, que é o elemento, né, que gera tudo. Quando esses jogadores conseguem surtir efeito, eles ficam agarrados dentro do Vasco, não conseguem sair, o Vasco não consegue se livrar desses jogadores. Tanto quando é cria que não rendeu, que foi queimado pelo próprio Vasco, pelo próprio gerenciamento do Vasco, os crias, tipo o GB, que tá no limbo agora, ou os que se machuca, ou descobre-se que jogador tipo Estrela tem um problema quase crônico, e aí a gente não sabe se a gente qual vai ser o futuro dele, se ele vai render pro Vasco ainda, sei lá, futebol ou receitas. Então, assim, o Vasco simplesmente tem um gerenciamento complicado. O departamento de futebol do Vasco tem muita dificuldade de negociar jogadores por vários motivos, principalmente por conta dos problemas políticos e financeiros, né, os problemas fiscais do Vasco. Então, assim, as coisas que tem um começo errado e um andamento errado, ela vai ter um desfecho errado, vai ter um desfecho
vai ter o inesperado. Na verdade, nem é tão inesperado, né? A gente sabe o que acontece quando um time ele é mal montado, ou quando o gerenciamento todo, né, em torno ali, a comissão técnica, ela começa a não ter mais o que fazer. É, a gente teria instaurado uma crise no Vasco se a gente tivesse perdido para o Nova Iguaçu, mas ter perdido para o Flamengo vai ser mais ou menos assim, uma figurinha repetida desse álbum desastroso aí que é, né, esse retrospecto, né, diante do arquirrival, essa predominância gigantesca aí. Poxa, são pelo menos 10 partidas sem conseguir virar com uma vitória sobre o Flamengo. São 30 jogos, quando o Vasco consegue só, desses 30, 2 vitórias. E alguns empates e o resto derrota. Então, não estou falando aqui com raiva, como se eu não soubesse do que é tudo isso aí, se eu não tivesse dimensão do que é isso aí. Então, o tempo vai dizer pra gente se esse time vai ter condições de competir. Eu sei que se esse jogo tivesse 2-2, eu estaria um pouquinho mais tranquilo. Mas se fosse um 2-2 jogando desse jeito, eu teria esse mesmo clima aqui. Sacou? E se tivesse passado pelo Flamengo, eu não estaria pulando aqui comemorando uma classificação para. Eu falei isso várias vezes no ao vivo. É bom, a galera gosta de ficar cortando aqui, vou botar em react lá. Saiba, eu não falei em momento algum que esse time conseguiria virar sobre o Flamengo, principalmente com esse placar que já estava favorecendo, né? O Flamengo jogando com um empate ali, garantindo a sua classificação. Se tivesse ganhado do Flamengo com 2 gols de diferença e eliminado o Flamengo, eu não estaria pulando aqui. Campeonato Carioca vale só um caneco lá, um troféu e uma anotaçãozinha de que ganhou mais um campeonato local. É isso aí, estadual, né? E vale a pré-temporada, vale a competitividade, vale o alcance, né? O nivelamento, o renivelamento, sei lá qual é a categoria. Mas vale tudo isso. E o Vasco não conseguiu conduzir desta forma. Vou empatar com o Flamengo aqui pelo menos, vou me arriscar para... Eu não vou tomar o terceiro gol, mas mesmo se eu tomar o terceiro gol, eu vou estar arriscando, eu vou estar tentando jogar bola. Eu vou ir pra cima, vou tentar o empate, eu vou ser desclassificado, mas eu vou jogar com dignidade, eu vou mostrar que se fosse nos pontos corridos, ou se tivesse que ir pros pênaltis, a gente levaria as últimas consequências. E se fosse por pontos corridos, a gente pontuaria. Então, assim, não deu para ter essas margens, essas possibilidades. O time abriu mão do futebol após ter feito o golzinho. Minutos antes de fazer o gol, vou repetir aqui, o Vasco chegou a jogar algum futebol, bem pouco. Minutos depois, não sei se uns 10 minutos, o Vasco também conseguiu apresentar qualquer coisa. Depois acabou, botaram o futebol no bolso, levaram pro vestiário e deixaram lá no vestiário. Voltaram sem o futebol. E depois de tudo que aconteceu, principalmente sobre coisas que um dos reforços andou dizendo, sobre o aspecto do jogo, vou repetir isso várias vezes. A pessoa que pediu para estar ali, então ela que quis se expor, ela que criou esse nível de exposição. Seu Lloyd Augusto não conseguiu apresentar nada, deu um chute ao gol no finalzinho. E aí, é só a eficiência do Flamengo? Não, são as deficiências do Vasco, são todas as lacunas que ainda existem. Então é isso. Eu vou ficar repetindo sobre o óbvio aqui. A gente termina agora essa pré-temporada de luxo. Ao menos ela rendeu a classificação para a Copa do Brasil sem ter que passar pela Taça Rio. Deixou isso aí pro Botafogo. E também é outro time que tá meio desnorteado aí, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo esse ano. Isso também não é problema nosso. As estrelas solitárias lá que que fazem suas confabulações lá e que entram nas suas órbitas lá, né? Que passa por si só lá tudo que eles fizeram o outro ano aí e entra no nível de competitividade. Porque a gente não tem nem dinheiro para
para ganhar, assim como eles conseguiram vendendo todos os melhores jogadores deles. E também a gente não tem mais esse capital, né? Capital político não, né? Mas essa moral no mercado aí para comprar o jogador que a gente quer. Hoje o Rony tava metendo gol lá, tá fazendo gol direto. Ele, Davinho, estão fazendo gol. Né, os pretendidos, daqui a pouco a Bluma Leve lá no Benfica vai ganhar o lugar do Di Maria, vai começar a meter gol também lá no Benfica. Daqui a pouco todos os jogadores que poderiam vir por Vasco, que estavam na alta, que estavam rendendo muito bem, né? O Nuno era um desses, né? Tava bem, mas também jogou bem só contra o Nova Iguaçu e pronto. Que foi a melhor oportunidade que ele teve, né? Dessa vez ele entrou também e não deu para ver muita coisa. Coutinho deu uns passos para ele, trocou uns passos com o Coutinho ali nesse momento, né? Após o gol, antes do gol, após o gol, depois sumiu também. Então é isso assim. Paulinho Paula foi esforçado e nada aconteceu. Hugo Moura foi melhor que ele, ainda tentou fazer uma ou outra marcação. Mas é isso, assim, o Vasco aceitou a imposição do Flamengo. Em vários momentos ficou com medo de se expor. Ficou ali entre eu vou me expor, não vou. Ficou confuso. O Vasco várias vezes ficou confuso. Vou, não vou, vou, não vou. Tomou a virada. O Flamengo ganhou com a possibilidade do empate no bolso, porque não precisou. Porque conseguiu ser efetivo diante do Vasco, que se omitiu de jogar bola em muitos % aí do jogo, do andamento do jogo. Então é isso, assim. Espero que vocês consigam digerir mais uma derrota no dia de hoje, pleno sábado, geral aí conseguindo ainda tirar um pouquinho da folia que já foi embora, mas tentando extrair um pouco de alegria nas ruas aí, nos blocos de ressaca de carnaval, os blocos de ressaca. E espero que vocês vascainidades consigam entender e compreender esse time aí e não aceitar nenhum nível de alienação com relação ao que a gente tem visto e o que a gente está vendo, e tomara que a gente não permaneça tendo esse tipo de visão do Vasco, que ele consiga colocar todo mundo no nível de producência, né? Que foram, como diria o comentarista político lá, foram contraproducentes. A maioria dos jogadores foram contraproducentes. É isso. Saudações Cruz Maltinas e até o Campeonato Brasileiro contra o Santos do Neymar. Tomara que o Coutinho esteja em dia com a sua saúde, com sua virilha, e que o Neymar também esteja, para a gente ter um reencontro aí de craques da mesma geração que vivem momentos agora estranhos, porque o Neymar tá convocado, estava machucado. Coutinho, a gente tem ideia de quando ele vai jogar um futebol que ele já jogou, né? De repente jogar pro Vasco um futebol que ele já jogou, pelo menos 10% daquilo, e que ele esteja iluminado aí para fazer um confronto contra o Santos do Neymar no dia 30, quando estaremos aqui observando o Vasco da Gama na sua saga, e nós dentro dessa embarcação e esse mar cheio de mistérios aí, que a gente não tem noção do que tem debaixo d'água. E com o capitão assim, ó, atordoado, nosso pirata assim, ó, olhando pro mar. Essa nossa embarcação. Saudações Cruz Maltinas. Até mais ver.